Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O seu amigo Beto Ferreira vem aqui para tratar de assuntos pertinentes e que você precisa ter essa mensagem colocada no seu coração, precisa ter ela fixada no seu coração para que você não sofra nenhum mal com relação às questões amorosas, sentimentais, emocionais. Lembrando que o nosso TeleWhats, ele teve uma mudancinha. Se você que está aí quer pedir alguma informação, manda para a gente um WhatsApp no 61 3575 3575 6555. Vou repetir para você. O nosso TeleWhats teve uma mudancinha, é o 61 3575 6555. Garantimos o seu anonimato. Com certeza você só será reconhecido se você der a permissão. Nós não falaremos no seu caso. Também não é um tratamento psicológico que a gente faz, religioso que a gente possa fazer absolutamente nessa questão. Entende isso? Chegou novamente aí o nosso querido Jefferson. Tá aí, Jefferson? Olá, Beto. Uma boa tarde. Tudo bem? Tudo. Deixa eu me centralizar aqui no local mais claro um pouco. Aqui. Tá tudo bem, Beto? Tudo. Esperando você para dar prosseguimento à nossa live. Sim, hoje o tema é depressão na relação, né? Depressão na relação. Ela adoece uma família, a depressão. A pessoa com depressão, ela, às vezes, ela faz coisas que a gente nem imagina, né, Beto? Ela não age por si só, ela perde a razão, Infelizmente, a depressão é tida como uma doença do século, né? É a Doença moderna. É a doença do século. E tem um detalhe: a depressão, você não faz o exame que vai constatar que você tem depressão. Na verdade, a depressão, para mim, é um estado de espírito que a pessoa tem, que ela não consegue de maneira nenhuma ter alegria ou ter tristezas sem ser de forma alternada. Ela fica sendo uma variante entre a felicidade e a tristeza. Porque a depressão, que poucos sabem, ela também causa euforia. Uma pessoa, muitas vezes, ela pode ficar reclusa, pode ficar isolada ou com muita euforia. É sempre interessante a gente recordar-se que qualquer sinal de alteração no humor, as pessoas no entorno daquele ser, daquele ente querido que coabita no mesmo ambiente, é importante que procurem uma ajuda, procurem um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, até para que haja um laudo, uma definição se realmente é uma depressão, né, Beto? Na verdade, isso. E as pessoas não têm ido por diversos motivos. Falta profissional qualificado na praça, nos hospitais. O serviço de psiquiatria, ele te rotula como maluco até hoje, sabe? E quando você tem uma parceira, você tem um parceiro com depressão, você tem que mostrar que você é parceiro dele, parceiro dela. Ou seja, que você está de mão agarrada com ela para o que der e vier. Ou seja, você quando casou, você colocou simplesmente no seu juramento que era para os momentos alegres, mas também com os momentos tristes. Então você tenha calma, tenha bom discernimento para não chamar aquela pessoa depressiva da sua relação de preguiçosa, de acomodada. A pessoa com depressão, ela quer produzir, só que muitas vezes ela não consegue produzir. Beto, uma pergunta que você falou agora. Serviços de psiquiatria dizem que o depressivo é taxado como maluco, como louco. Isso ainda existe mesmo? Ainda existe, isso é muito ainda externado nas pessoas, porque na verdade hoje tem muito bipolar que é diagnosticado. Antigamente você só era diagnosticado como louco e era colocado no manicômio. Hoje não tem mais manicômio. Então as pessoas foram sendo mostradas
que elas são pessoas que elas podem ter alguma qualidade de vida ainda. Eu estou falando ainda porque os antigos tiveram eletrochoques que recebiam, tinham tratamentos muito ruins na época, porque não tinha medicação, não tinha ainda um vasto registro na medicina com relação à depressão ou a outros males psiquiátricos. Eu conheço casos maravilhosos que o homem ele consegue dar a volta por cima porque ele tem uma guerreira do lado dele que não desiste dele. Então, um exemplo que eu te diria, não desista do seu amado, da sua amada. Importante ajuda familiar, ajuda do ente querido, do cônjuge, da esposa, do esposo, justamente para que a pessoa que tenha o diagnóstico de depressão tenha condição e ânimo para sair desse sintoma, né? Que muitas vezes é um sintoma intenso, profundo e que pode levar aí até ao suicídio. O número de suicídios por depressão só tem subido na última década. Eu falo da última década porque antigamente os estudos que tinham, eles não eram estudos confiáveis. De 15 anos para cá, 20 anos para cá, é que os estudos ficaram confiáveis. Porque, na verdade, antigamente o que acontecia? Você não tinha o que fazer com a pessoa em casa, você tinha que colocar ela em isolamento. Porque, na verdade, antigamente, a depressão ela era causada como um mal, ou seja, você como se tivesse uma marca carimbada em você de pessoa maluca. Hoje não é chamado de maluco mais. Hoje, quem tem alguma doença psiquiátrica pode viver a sua vida normalmente. Tudo graças ao avanço da medicina, também dos estudos clínicos que chegaram aonde estamos hoje, justamente porque proporcionam os remédios, os calmantes, enfim, os chamados remédios tarja preta que proporcionam essa questão de estarem proporcionando uma condição de vida melhor aí para essas pessoas que porventura tenham algum distúrbio, alguma coisa psicológica, né, psiquiátrica. Na verdade, hoje a gente não tem que ter medo de ir no psiquiatra, ir no psicanalista, a gente não tem ter vergonha de ir no psicólogo, porque na verdade, se a gente não for, a nossa relação amorosa, sentimental e emocional, ela vai ficar em frangalhos. Sabe por quê? Até pais e filhos, filhos que têm a doença psiquiátrica, têm uma dificuldade também com seus pais. Por quê? Porque, na verdade, a doença, ela adoece todo mundo. Ela adoece o entorno da pessoa. Ela adoece aquelas pessoas que estão ali na frente do problema. Então, o que acontece? Elas ficam só na questão medicamentosa e de ir ao médico de 3 em 3 meses. Esse ir ao médico de 3 em 3 meses, ele deveria ser menor o prazo. Por quê? Porque a medicação ela pode ter que ser adequada. E aí a pessoa não encontra na rede pública um psiquiatra para poder fazer a dosagem novamente daquela medicação. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós não temos especialidade ou grande vínculo de especialidade na psiquiatria de pessoas sendo formadas, fazendo residência, para que possam tratar dessas pessoas. E é muito fácil tratar a depressão ou qualquer outro alguma outra doença psíquica no particular, porque é muito caro os valores cobrados. Ou seja, os especialistas que têm no público demoram a atender, por isso que você menciona mesmo, né? Acabam sendo consultas muito espaçadas umas das outras, e se for recorrer ao particular, o custo às vezes é muito proibitivo. É importante que o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, ele acabasse mudando um pouco essa metodologia para que as pessoas tivessem um ciclo de revisitas aos especialistas mais breve, tipo de cada 45 dias, de 30 em 30 dias, até para que haja um acompanhamento um pouco mais apurado disso tudo. Sim, e outra coisa, não é o médico que não quer fazer, na verdade, a quantidade de pessoas que tem para ele atender
ele não consegue, porque ele também não é uma máquina, o médico. O psiquiatra, a psiquiatra, o psicólogo, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, o serviço social, eles têm muita gente doente no Brasil. Tem muita Eu gente diria que, que uma das tem muita gente que sofre no Brasil amorosamente e aí vai ter uma depressão, porque ela não aceita aquele fim de relacionamento. eu diria que é uma das doenças que mais tem crescido em número no Brasil e no mundo, é justamente a depressão. E a depressão causada justamente pelo fim de uma relação, por um problema numa relação, acaba afetando de forma mais impactante a pessoa, porque muitas vezes ela vem sofrendo já ao longo do tempo com um relacionamento que não é dos melhores e, de repente, quando se vê no fim desse relacionamento, aquela depressão que já estava instalada, mas ainda de forma sutil, ela vai se intensificar e fazer com que essa pessoa tenha que buscar imediatamente o serviço público de saúde ou até o serviço particular de saúde no quesito de psicólogo, psiquiatria. Na verdade, os melhores profissionais de psiquiatria, eles estão na rede pública, porque eles aprendem a cada momento. Não que o particular ele não seja profissional habilitado, não é isso. Mas a quantidade de medicação que existe, a quantidade de tratamentos que existe, condutas médicas que existem, são práticas feitas particularmente no serviço público, porque eles sim sabem, eles sim têm a importância de o ser humano ser cuidado, porque geralmente o psiquiatra particular ele vai tratar o seu bolso, enquanto dinheiro você tiver, ele está te enfiando todo tipo de tratamento, todo tipo de remédio. E tem alguns remédios que ele engorda, tem alguns remédios que ele tira a libido. Então o casal ele fica às vezes distante por conta da consequência da medicação que a pessoa toma. É interessante você mencionar isso e é até bom a gente frisar bem que muitas vezes o medicamento que vem para melhorar uma situação pode ocasionar aí alguma coisa que não se esperava, como você mencionou aí, a questão de uma alteração no humor, uma alteração na libido. Tudo isso tem que ser explicado pelos especialistas justamente para que o casal, principalmente quando se trata de um dos entes do cônjuge, o esposo ou a esposa que está em depressão, o outro tem que entender que podem haver reações adversas oriundas do uso continuado daquele medicamento que foi prescrito pelo especialista, seja psicólogo, psiquiatra principalmente, que prescreve o medicamento, justamente para que eles tenham essa percepção e possam juntos buscar alternativas para que aquele outro sintoma não venha prejudicar ainda mais aquilo que já estava comprometido, né, a relação. Na verdade, a relação ela é comprometida a partir do momento que a sociedade rotula uma das pessoas da relação como louca, como impotente, como preguiçosa, como uma pessoa que não quer fazer nada. E na verdade, se a gente for ver, ela não tem força suficiente para nutrir a sua vida, seja ela no âmbito emocional, seja no ânimo afetivo, seja com seu namorado, seja com seu esposo, ou seja com seus pais. É importante a gente até falar nisso, justamente porque hoje a sociedade facilmente rotula as pessoas. Então, rótulos nem sempre são adequados e nunca foram adequados justamente por isso, porque por trás de uma ação existe sempre uma causa. Então, tem que se investigar essa causa para se chegar exatamente ao equilíbrio entre aquilo que a pessoa apresenta de falta de vontade para executar as coisas, ou até mesmo empatia com relação ao próprio relacionamento, justamente para se verificar se não é exatamente a questão de uma depressão que se instalou ali, oriunda por conta de problemas do relacionamento ou não, mas que isso atrapalha e, de fato, acaba até comprometendo o relacionamento das pessoas. Sim, eu quero falar uma coisa, eu quero dar um recado muito importante aos pais.
Se a pedagoga do colégio falar que o seu filho precisa de acompanhamento psicológico, acredita nela ou nele, porque eles são treinados para saber o que o aluno precisa. E você não fique envergonhado ou negue atendimento ao seu filho, porque senão a doença que ele possa ter pode ser agravada. E você, como pai ou como mãe, você vai se ver no futuro culpada daquilo que você não tratou no início. E o número de crianças é absurdamente alto. O número de crianças que estão hoje com algum tipo de depressão, intensidade de depressão, muitas vezes, é absurdamente alto. Então, os pais também devem estar atentos, observar qualquer mudança no humor da criança, qualquer comportamento de reclusão, qualquer comportamento diverso daquilo que a criança sempre apresentou, justamente para verificar se pode não ser aí o início de uma depressão. Sempre estar conversando com a pedagoga, com orientadores na escola, justamente para que juntos, pais e educadores possam identificar se aquela criança efetivamente tem que ter um acompanhamento psicológico, justamente para tentar evitar aí uma intensidade maior naquela depressão, naquele comportamento. Sim, eu vou dizer uma coisa aqui que desculpa a todos, é que a vizinhança aqui estava passando de motocicleta, você viu aí bem o volume dele fazendo arruaça aqui. Então, eu vou falar uma coisa aqui que é importantíssima, que você deve levar em consideração. Você faz aquilo que você queria que fizessem por você. Então, se você cair numa esparrela, numa doença dessa, você realmente não vai fazer nada programado para que a pessoa sofra. A pessoa que já sofre com depressão, ela sofre. E veja bem, a depressão, ela atua em toda a família. Ela danifica, não. Ela desrotina pais, filhos, numa família normal. Se alguém tiver uma doença psíquica, como a depressão, ela vai, no futuro, pelo menos uma vez na vida, tentar cometer suicídio. Então, olhe aquela pessoa com cuidado, com carinho e com zelo, para que ela não vire uma estatística. Porque você que é doente de depressão, esquizofrenia, bipolar, borderline, muitos outros CIDs ou sintomas ou doenças, você é uma pessoa digna, você é uma pessoa linda, você tem uma alma maravilhosa. Eu precisava falar disso, porque a pessoa às vezes precisa ser ouvida ou ter ouvido de alguém que ela é importante. Bem mencionado, Beto. Hoje nós temos aí uma gama enorme de doenças que foram catalogadas ao longo desses últimos anos aí, doenças de origem psíquica e que cada vez mais estão vindo à luz do conhecimento. Cada pessoa, muitas vezes, tem lá um determinado tipo de problema que, quando diagnosticado, chega-se a um consenso de que pode ter uma origem psíquica. E o tratamento correto faz com que essa pessoa, seja ela adulta ou criança, tenha uma vida normal e não precise ficar reclusa. Então, é importante que pais olhem para os seus filhos de uma maneira mais ampla, verifiquem também, juntamente com a parte pedagógica da escola, se a criança não tem nenhum comportamento estranho, possa indicar aí a necessidade de um acompanhamento psicológico, e o adulto também, que se sentir aí com necessidade de fazer uma análise, fazer um acompanhamento, é importante que vá até para identificar qualquer problema que possa ter. Porque hoje nós temos aí, como você mencionou, o catálogo de problemas de origem psíquica muito grande. Então, pode ser que seja identificado alguma coisa e o tratamento específico faz com que aquela pessoa tenha uma vida dita normal. E o comportamento humano, ele é um comportamento que ele é complicado de a gente falar a respeito, porque cada pessoa tem a sua maneira de agir, de fazer e de falar.
sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes aquela fala, aquele tratamento, aquele diagnóstico, ele vai rotular a pessoa e a outra pessoa da relação não vai aguentar. Ou seja, não tem força suficiente para na relação dar forças para quem está sofrendo com a depressão ou qualquer outra doença psíquica. Ou seja, quando se trata de a doença que atinge um do casal, um dos membros do casal, o que está dito normal, ele tem que ter um equilíbrio grande para conseguir conduzir a relação e também ter essa percepção de que a própria sociedade vai prejulgar o ente querido, ou o outro cônjuge que possa estar ali com algum problema psíquico, de uma tal forma que ele será a mola mestra, o pilar mestre da relação e terá que suportar muito mais peso do que normalmente poderia estar suportando. Então tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu diria também que essa pessoa, a pessoa, digamos, aquela saudável da relação, não aquela que padece de algum problema psíquico, ela terá que ter uma percepção dobrada da questão, justamente para conduzir a relação de uma maneira saudável, mas também ficar livre desses pré-julgamentos que a própria sociedade fará do seu ente querido. Isso é uma verdade, é uma máxima. Você vai encontrar muitas pessoas maldosas se você for diagnosticado com depressão, com bipolaridade, com transtorno da personalidade, com esquizofrenia, com epilepsia, com todas as doenças psíquicas. Se você não tomar cuidado, você vai ficar falado. Proponha para o seu parceiro, para a sua parceira, vocês fazerem tratamento numa cidade próxima, para que aquela comunidade não rotule vocês de pessoas loucas, malucas. E para finalizar minha parte aqui, Jefferson, eu quero dizer o seguinte: eu sou terminantemente contra um médico que prescreve a seguinte medicação: Rivotril. O Rivotril mata, o Rivotril é uma das piores fórmulas de remédio existentes. Ela é muito difundida nos dias atuais, mas ela está matando muita gente. E muita gente não tem percebido que tomando o Rivotril você está com uma dificuldade maior em conseguir fazer um dia a dia a contento. Eu digo isso de experiência própria porque eu já tomei Rivotril num determinado momento da minha vida e ele não foi salutar. Encontraram pessoas na minha vida que falaram: você não precisa de diazepam. Foi retirado a medicação, foi controlada a minha ansiedade e aí eu consegui sobreviver e estou aqui para contar esse testemunho para vocês. Então, é importante você mencionar o uso do Rivotril justamente porque talvez seja o remédio mais prescrito hoje nos consultórios médicos, aí, de psicólogos, psiquiatras, é o Rivotril. E até mesmo para se conseguir o medicamento, muitas vezes é o mais fácil que se tem, né? Você tropeça na prescrição e acaba encontrando em qualquer farmácia de esquina. Não é um medicamento que é difícil de ser encontrado, é um medicamento comum em qualquer farmácia. Sim, sim. Isso é verdade. Então, fica esse alerta aí também aí para que quem faz uso repense e até converse com o seu médico justamente para ver se não há alternativas menos agressivas ao organismo. Eu acho que a nossa live foi um sucesso. Obrigado você que passou na live. Lembrando que o nosso TeleWhats passou por uma mudança. O número é 61 3575 6555. E isso para falar comigo e pedir atendimento. E para palestra, qual é o contato, Jefferson? Certo? Quem quiser agendar aí as suas palestras ou até outras informações, pode ligar para o DDD 41, telefone 99236-1616, região de Curitiba. Um beijo grande, muito obrigado, Jefferson, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Beto. A gente agradece a todos que estão acompanhando e até a próxima.